Irmãos, eu tô olhando aqui minha carteira de investimento. Será que já teve um momento pior que esse? Descontos absurdos entre os fundos imobiliários, PSOBP, até dos fundos de tijolo, que nunca caía, hoje em dia está muito descontado. E será que, no meu entender, um dia vai voltar novamente a cotação? Será que é só um momento crítico, só um momento de baixa da carteira? Ou isso aqui nunca mais vai voltar se a taxa Selic também continuar super alta por anos? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco aí sobre minha carteira, minha rentabilidade, que tá péssima, tá, irmãos? E falar um pouco sobre os fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Se você é novo aqui, já se inscreve, já deixa seu like e vamos pro vídeo. Primeiramente, irmãos, a gente olhando aqui o índice da IFIX, só hoje caiu 1,54% dos fundos imobiliários. Nos últimos 5 dias caiu 4,62%. Isso aqui, lembrando, são todos os fundos imobiliários. Possivelmente, o seu fundo imobiliário deve ter caído também. Eu percebo que muitos investidores em fundos imobiliários, eles são muito medrosos, ou eles entram aí só para receber dividendo, fica com medo e sai. É muito comum isso acontecer. Eles investem em fundos imobiliários, depois sai falando mal. Isso aconteceu muito nessa jornada aí de 2 anos investindo em fundos imobiliários. No último um mês, teve menos 5,09%. Olha como que caiu bastante aí, mais na última semana, né? Nos últimos 6 meses, 10,09%. No último um ano, menos 5,03%. Então, já aconteceu há um tempo atrás aí uma queda lá em dezembro do ano passado. E nos últimos 5 anos está positivo. Então, o que a gente percebe? Ainda está acima do tempo da pandemia. No tempo da pandemia aqui, ó, chegou a 2.300 pontos IFIX e depois se corrigiu e melhorou novamente, depois subiu novamente. Os fundos imobiliários cresceram muito no Brasil, né? Só que agora o pessoal fica um pouco com medo por conta também da atratividade da renda fixa. Tem coisas pagando melhor na renda fixa do que nos fundos imobiliários. Se eu olhar aqui, ó, os fundos imobiliários passou as ações na desvalorização. As ações elas estavam bem desvalorizadas na minha carteira, porém tem ainda algumas que salvam, né? O que está mais negativo é a Leve 3 e a Unipar, que é uma empresa cíclica, também não está tão ruim aí nos seus lucros. Agora, os fundos imobiliários começaram a cair mais ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui nos que estão mais descontados, né? Primeiramente é o VISC11, está sendo cotado a R$90 e olha a desvalorização, 15,69% e um PSOBP bem baixo. Nos últimos 5 anos, se a gente colocar cotação padrão, ó, já teve uma cotação menor do que no momento, de 70 e poucos reais, ó, aí no tempo da pandemia, depois se corrigiu novamente. Então, pode ser que caia mais, porém a gente não está no nível da pandemia. Na parte econômica, sim. XPML11, uma desvalorização de 6,75%, está sendo cotado a R$ 94,15. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver se já teve um menor momento que esse. Nos últimos 5 anos, chegou já a ser cotado a 70 e poucos também. Agora, sendo cotado a 94, por isso que pode ser que novamente caia se continuar aumentando a taxa Selic. O LVBI11 também é 91,82. Eu lembro que eu já paguei R$100 no LVBI11 lá em 2022. Está com uma desvalorização de 10,14. XPLG11 está sendo cotado a 88,87. Uma desvalorização de 8,95. Nos últimos 5 anos, mesma coisa. Já chegou em momentos piores. O mínimo mesmo que chegou foi 86. HGLG11, R$ 143. Um PSOBP de 0,93. HGLG11, irmãos, eu achei que ele não ia passar de 1, ele passou abaixo de 1, depois 0,9, 0,98, eu fui comprando, está com uma desvalorização de menos 89%. O pessimismo, ele se alastra em tudo, né? Então, sempre foi um fundo imobiliário muito bom, que todo mundo queria. Teve gente que pagava um PSOBP de 1,5, 1,10 e olha a desvalorização que está tendo agora. Então, se você escolheu esse fundo imobiliário quando ele estava quase 200 conto, por que agora você não compraria com mais de R$50 de desconto? Para mim não faz sentido, né, irmãos? Agora, outro fundo imobiliário, HSML11, 77,94 também, quase chegando no mínimo também, ó. Se a gente olhar aqui, ó, 77 e já chegou a ser cotado a R$69 na pandemia também, R$74. Então, estamos quase nas mínimas do HSML11. Então, para vocês verem como que tá complicado. A HGBS11 sendo cotado a R$180
e menos 10,16%, irmãos. E novamente aqui, cotação padrão, já teve tempo da pandemia que caiu mais que isso, né? R$ 174,84. Então, 175. Tem uns R$ 5 ainda para chegar nas mínimas do HGBS 11. A LZR 11, 97,95. Tem uma desvalorização de menos 6,65. E nos últimos 5 anos, se a gente olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos, no tempo também da pandemia, chegou a ser cotado a R$ 84,00 e agora está sendo cotado a 97. Pelo menos o ALIS R11 não está tão descontado ainda, né? É o fundo imobiliário que está mais tranquilo comparado aos fundos imobiliários que eu tenho de tijolo. Até mais com o HGLG11, né? Que é um fundo imobiliário que não desvalorizou tanto comparado aos outros. E por último, MXRF11, que é o único fundo de papel que eu tenho aqui na carteira. E se a gente olhar, o MXRF11 também está quase chegando nas mínimas, já foi cotado a 8,57, com um PSOBP de 0,98 centavos. Ele não cai mais porque ele paga um dividendo legal. O último dividendo que ele pagou foi de 9 e depois 10 centavos. Se pagou 10 centavos, é difícil ele cair mais. Se no próximo mês ele cai 8 centavos, 9 centavos, aí pode ser que ele caia mais. Mas é um fundo imobiliário que também era muito difícil cair sobre o BP de 1. Se eu olhar a rentabilidade da minha carteira desde que eu comecei a investir, está de 8,33%. E o Ibovespa 27,71, IPCA, que é a inflação, 10,97. Então minha carteira perdeu para a inflação no momento agora da cotação. E o CDI 30,44. E muitas pessoas perguntam assim, irmão, por que você não investe fora? Cara, se eu tivesse investindo fora, no momento eu não estava comprando nada fora. Eu teria que rebalancear e aportar aqui dentro. Então, daria na mesma, porque eu teria que comprar agora. A única coisa que no gráfico não estaria tão negativo. Minha carteira estaria elas por elas, ou às vezes um pouco mais positivo, como o dólar também se valorizou bastante. Então, nesse momento de construção de patrimônio, a gente tem que investir naqueles ativos que estão descontados, não é mesmo? A gente vai ter que comprar ações brasileiras, vai ter que comprar fundos imobiliários, a não ser que você invista só lá fora. Aí sim, tudo bem, eu concordo. Mas como você investe no Brasil, você tem 30%, 20%, se der merda, você vai perder os 20% também, meu querido. Vai perder mais, aí sim você vai estar um pouco mais protegido, não vai perder todo o seu patrimônio. Já teve crises muito maiores no tempo da pandemia e antes, né? Problemas de hiperinflação e etc. Então, cara, esse aqui é um pessimismo. A gente está numa crise econômica no momento do atual governo, gastos excessivos e também um problema fiscal do país. Eu vou continuar comprando a mesma coisa, não estou recomendando que vocês comprem. A minha estratégia, quando eu defini que eu ia chegar na liberdade financeira, eu sabia que ia ter momentos difíceis e esses momentos aí de compra que vai alavancar muito mais o nosso patrimônio. A gente pode dobrar o patrimônio nos próximos anos e quando a bola da Bolsa de Valores estourar novamente, começar a melhorar aí a economia, além de valorização novamente, vai receber mais dividendo. Então, cara, é um momento perfeito para acumular patrimônio. Todo momento tem oportunidades de compras, tá? São 3% da população que investe na Bolsa de Valores. Então, essa é a minha opinião, irmãos. Não é recomendação de investimento. Muita galera incentivando você a comprar só Bitcoin, investir só em criptomoeda, agora que estão tudo em alta, né? Agora é fácil, quer vender curso sobre isso, quer lucrar em cima de você. O que acontece? Você vai investir lá fora nesse momento, deixa de investir aqui em boas ações dentro do Brasil para comprar lá fora e depois, novamente, vai cair a cotação aí dessas grandes empresas tecnológicas que estão, no meu entender, aí, hiper faturadas, né? Não tá super faturadas, estão hiper faturados, beleza? Então é isso, essa aqui foi a minha opinião, foi o resuminho aqui da minha carteira de investimento, os meus fundos imobiliários. Vou abaixando o preço médio, vou recebendo meus dividendos, vou comprando minhas ações, vou diversificando a carteira. E quando esse assunto aqui sobre ações e fundos imobiliários começar a ter visualização novamente, aí sim eu percebo que está começando a virada de chave aí. Novamente, mais um ciclo na Bolsa de Valores. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Fui!